Olá, bom dia. Eu te convido a ficar alguns instantes comigo. Vamos fazer uma meditação no livro de Ruth. E essa história começa assim. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Essa história é a história de uma família de 4 membros, onde havia o esposo Elimeleque, Noemi, a esposa e os filhos Malom e Quilion. E o nome Elimeleque significa Deus é o meu rei, o nome Noemi significa agradável, Malom significa canção e Quilion significa perfeição. Eles eram a família do povo de Deus, eles eram de Belém de Judá, eles viveram no tempo dos juízes, onde as coisas eram muito difíceis. Israel era julgado pelos juízes, Israel era a única nação teocêntrica, era a única nação que tinha Deus como seu rei, como Senhor. As outras nações tinham reis humanos, Israel não tinha, porque Deus queria ser o Senhor da sua nação, da nação de Israel, do seu povo. E Elimeleque, ele naquele tempo de crise, havia fome ali em Belém, a situação da agricultura não estava boa, porque os inimigos atacavam muitas vezes e roubavam as riquezas do povo de Deus, devido a várias situações de apostasia, de pecaminosidade. Então virava e mexia, acontecia coisas dessa natureza que Deus permitia para que o seu povo retornasse a si, se arrependesse e retornasse a si. Então naquele tempo Elimeleque, vendo a situação atual, mesmo o nome dele tendo o significado de Deus, Deus é o meu rei, ele não confiou em Deus como sendo seu rei, e ele pega toda a sua família e resolve ir para um outro local. Ele vai para uma nação que é pagã, uma nação que nasceu de um incesto de uma filha com seu pai, que foi a filha de Ló com seu pai, e gerou Moabe. Então era uma nação que era inimiga do povo de Deus e uma nação que não tinha o temor do Senhor. Ele vai ali peregrinar, passar apenas algum tempo, mas quando ele chega ali, ele se acomoda, ele estabelece moradia ali com a sua família. Só que o tempo passou, Elimeleque, ele adoece, morre e fica Noemi viúva com seus 2 filhos. Os seus 2 filhos casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E aquelas mulheres moabitas, elas passam a conhecer o Deus de Israel, porque Noemi, ela fala do Deus de Israel, seus filhos falam do Deus de Israel, e aquelas mulheres, mesmo sendo mulheres pagãs, elas passam a conhecer o Deus de Israel. Então a gente vê que a família de Noemi toma caminhos e direcionamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Num tempo de crise, em vez de confiarem em Deus e ficarem buscando a misericórdia e a graça de Deus, eles saem da posição que não deveriam ter saído, vão para um local totalmente diferente, vão para o meio de um povo que não conhece a Deus. Mas ainda assim a misericórdia de Deus alcança, porque Ruth e Orfa ouvem falar do Deus de Israel, que é o Senhor Criador. E aí o que acontece? Passam-se 10 anos e os filhos de Noemi também falecem. Ou seja, primeiro morre o marido, ela fica viúva, e agora perde os seus 2 filhos. O nome Malom significa canção, e o nome Quilion significa perfeição. Então, para Noemi, foi-se a canção e foi-se a perfeição. Agora ela se torna uma mulher triste, uma mulher amargurada, e o seu nome Noemi, que significa agradável, ela mesma pede para que não a chamem assim num futuro próximo, quando ela volta para Belém. E ali ela ouve falar que Deus tinha visitado Belém
e que não havia mais fome na terra. Então, agora que ela já havia perdido tudo, ela resolve voltar e suas 2 noras resolvem voltar com ela. Então, nós precisamos entender que o tempo de crise ele não é para sempre, ele vai passar. Então, no tempo de crise, nós precisamos pedir graça a Deus, força a Deus para suportá-lo, para que nós passemos por ele e não percamos aquilo que nós não deveríamos ter perdido pela falta de buscar a direção e a orientação de Deus. Então, Noemi volta para o povo de Belém, para o povo de Israel. Suas noras a acompanham, mas quando chega em parte do caminho, ela fala para as suas noras voltarem, porque ela não tinha nada para oferecer às suas noras, não tinha nada de bom, não tinha expectativa de vida, não tinha nada. Orfa volta e Ruth, ela vai com a sua sogra. Ruth, a moabita, ela aprende sobre o Deus de Israel e aquilo faz morada no coração dela. Então, mesmo com a insistência de Noemi, a resposta que ela dá a Noemi é essa: não me enche para que te deixe, me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui uma mulher que era estrangeira, uma mulher que servia vários deuses, ela abre mão da sua nacionalidade, ela abre mão de todos os seus deuses e tradições para servir ao único Deus, que é o Deus de Israel. Noemi era uma serva de Deus, ela volta para Belém porque ouve falar que ali tem pão, mas ela volta desesperançosa. Enquanto que Ruth, a moabita, ela vai com Noemi, ela acompanha Noemi, ela abre mão da sua nacionalidade, ela abre mão dos deuses que ela servia para servir ao único Deus, e ela volta cheia de esperança. E o nome de Ruth significa satisfeita. Então a gente vê que mesmo Deus sendo o Deus da vida de Noemi e a família dela não confiaram em Deus no momento presente da crise. E nós temos que aprender a confiar em Deus no momento da crise, no momento presente. Muitas vezes nós confiamos em Deus para o futuro, mas no momento da crise, no momento da adversidade, no momento da luta, nós não confiamos em Deus e queremos tomar as atitudes de acordo com aquilo que nós entendemos que tem que ser feito. E isso não deve acontecer com aquele que confia em Deus. Aquele que confia em Deus deve buscar a direção de Deus, se aquietar em Deus, se acalmar o seu coração e esperar que a resposta e a solução vem da parte do Senhor. Então elas retornam a Belém, elas saem daquela nação que era estrangeira, elas saem daquela nação que não conhecia o Deus de Israel, e elas voltam para Belém. Havia uma grande dor e um grande sofrimento na vida de Noemi, porque havia perdido toda a sua família. As mulheres, quando a veem, falam com ela, chamam ela de Noemi, ela fala: não me chamem de Mara, ou seja, Mara significa amarga. Noemi mesmo pede para trocar o nome dela de agradável para amarga, porque havia grande amargura no seu coração devido a todo o sofrimento que ela havia passado. Mas nós devemos confiar em Deus plenamente e crer que Ele está no controle total da nossa vida. Ela volta acreditando que ela morreria em Belém, que ali seria o fim da história dela. Mas onde nós colocamos um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Apesar da história de Noemi não ter sido a melhor história iniciando, mas ela vai ter um desfecho diferente, porque ali em Belém Deus faz um novo na vida de Noemi. Deus restaura os terrenos que ela havia perdido, a herança dela ali. Deus levanta ali um parente, ela tinha um parente chamado Boaz. Boaz, ele resgata todos os terrenos, todos os pertences de Noemi. Ele era parente de Elimeleque e ele
casa com Ruth. A história é muito grande, a história tem um desfecho muito tremendo. E o nome Boaz significa fortaleza. Então Deus levanta um parente remidor. Remidor é aquele que resgata, aquele que compra de volta, aquele que restaura. E aí Ruth casa com esse homem e Ruth gera um filho, o filho que se chama Obed. Então Deus resgata para Noemi a canção, Deus resgata para Noemi a perfeição, Deus resgata para Noemi que Deus é rei na vida dela, porque Noemi tem um filho agora, tem um neto agora através de Ruth, porque Ruth ela se entrega para Noemi como uma verdadeira filha. E através desse casamento de Ruth com Boaz, Ruth gera um filho chamado Obed, e Noemi agora se torna a avó. Então Deus restaura a vida de Noemi e ela novamente deixa de ser amarga e passa a ser agradável. Ela cria aquele neto que Deus dá para ela, que era um neto de coração, mas que também se torna um neto sanguíneo, porque Ruth fala para ela: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde você for eu irei, só a morte vai me separar de ti. Ou seja, a partir de agora, Noemi, eu sou a tua filha, eu não sou apenas a tua nora. Louvado seja o nome do Senhor. Então a esperança retorna ao coração de Noemi, e eu quero dizer para você que essa moça moabita que se torna uma judia, uma judia de coração, que é Ruth, ela entra na linhagem do Senhor Jesus. Ela se torna a bisavó de Davi, porque o filho que ela gera, ele é avô de Davi, ele vai se tornar pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi, e o rei Davi, ele é da linhagem, o Senhor Jesus é da linhagem do rei Davi, da linhagem real. Então Deus muda a história e faz com que a família de Noemi seja restaurada através da moabita Ruth, que confiou no Senhor. Então a canção, a perfeição, o reino de Deus volta novamente para a vida de Noemi. Ela teve um desfecho feliz. O início foi um início triste, doloroso, mas o desfecho foi feliz por causa de uma moabita, por causa de uma estrangeira que confiou no Deus de Israel, que depositou a sua confiança no Senhor. Eu quero dizer para você que em tempos de crise, não tome nenhuma decisão, nenhuma atitude fora da direção de Deus. Jamais desista de confiar no Senhor, porque o Senhor, ele não tem um desfecho triste para as nossas vidas. O tempo de crise não é tempo para morte. O tempo de crise não é tempo de destruição. O tempo de crise é um chamado de Deus para nós nos atentarmos para Ele. Mas se nós tomarmos qualquer atitude fora da direção de Deus, coisas ruins poderão acontecer. Então eu convoco você, eu conclamo você, juntamente comigo, a buscarmos ao Senhor em tempos de crise, para que o vento passe, para que a turbulência passe, para que o furacão passe e nós saiamos ilesos, saiamos bem, saiamos saudáveis, saiamos fortalecidos, saiamos do tempo de crise confiando mais e mais no Deus Todo-Poderoso. Fique com essa palavra e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.